A professora Mical Marcelino para conversar um pouco sobre o capítulo 2 do livro Problemas de Gênero, da Judith Butler, né? O encontro passado, que foi encontro de discussão de texto, a gente contou com a presença do Fabrício, que está aqui hoje também, está disponível para gravação, quem quiser assistir. O Fabrício se dispôs a conversar com a gente sobre o capítulo 1, mas eu considero que ele foi muito além. Ele nos deu um panorama da Judith Butler, né, diante do conhecimento que ele tem, já como estuda desde a graduação, fez mestrado, né, e tem a Judith Butler como uma de suas fontes de epistemológicas, né, então foi um panorama muito rico. E a gente se atreveu a convidar a professora Mical para hoje, porque a gente acredita que do grupo ela é a pessoa que poderia dizer mais sobre o capítulo 2 pela peculiaridade. Então ela vai fazer as considerações iniciais dela aqui, mas hoje a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, porque chamou a Mical não pode ser igual, né? Tem que ser diferenciado. Combinado, né? Então fica à vontade, Mical, se alguém Comunical não é quiser. igual. Não é igual. Se alguém quiser falar alguma coisa, escrever, fica aí à vontade, tá? Que a ideia é ser roda, né? Como a gente não está no presencial, fica quadrado o negócio aqui, né? Ai, Vai lá. gente, boa tarde para todo mundo. Eu tô com dor de barriga até agora, né? Porque assim, vou falar um pouco da minha relação com essa discussão, né? Antes de provocar vocês propriamente dita, né? Embora as pessoas achem que eu sou uma grande estudiosa das questões, né, do gênero, né, eu sempre tenho que chegar e falar, né, para as pessoas que é uma temática que me toca, né, pessoalmente, inclusive, enquanto mulher, né, enquanto mulher que vive uma relação homoafetiva, né, então tem toda essa discussão bissexual, né, então a discussão de gênero, né, ela me toca porque eu a vivo, né? Embora a gente saiba que muita gente vive essas questões e não se sente necessariamente tocado por isso, né? Não se questiona, não coloca, não pergunta, né, sobre esse lugar que a gente ocupa, sobre esse lugar que é construído, em que medida é meu e que medida é do outro, né? Então, realmente eu não estudo sistematicamente, né, as questões, né, as teorias de gênero e tal, não é o meu campo de pesquisa tal, né? E quando a Karina falou comigo, eu falei, então, miga, deixa eu te lembrar. Ela falou, não, eu sei, você não precisa dizer isso para mim, né? Porque a Karina sabe bem do meu percurso, né? E aí a provocação toda foi, né, para que a gente pudesse conversar um pouco hoje sobre esse capítulo 2, né? Que é um escândalo de capítulo, né? Ele podia ser pelo menos 4, né? Eu acho que a gente poderia dividir, né, esse capítulo em pelo menos 4, embora são 4 abordagens da mesma temática, né? E aí a provocação era por conta da linguística, né? Que a Butler faz aí alguma menção no texto, né? Ela faz uma introdução com alguns conceitos da linguística, em especial da linguística estruturalista, que é o que ela questiona no texto, né? Ela faz uma crítica, um questionamento das teorias estruturalistas, não só no campo da linguística, como no campo da antropologia, né? Nomeando aí basicamente o Saussure, que foi quem fundou a linguística, né? Lá em 1901 ou 2, né? As primeiras aulas dele que foram transcritas são aí do início dos anos 1900, né? E do Levi-Strauss, né? Que trabalha com a questão dos universais, né? Do que é tabu, né? E aí, nessa história de tabu, né? Entra o nosso amigo Freud e o nosso amigo Lacan, né? Todo mundo junto, misturado nesse balaio, né? Nesse grande balaio que a Judith Butler propõe para a gente nesse capítulo 2, né? Ela vai discutir basicamente aí o conceito de lei, né? A partir da psicanálise, né? Então, e a partir dessa ideia de lei, né? Ou de a existência de um momento anterior a essa dita lei,
discutir, né, questionar a questão do patriarcado e da construção de uma matriz heterossexual, né? Bom, e aí eu fiquei muito louca, assim, né, gente, lendo esse capítulo, porque eu fiquei anotando, né, por exemplo, as coisas que eu achava que seriam conhecimentos enciclopédicos, né, que a gente precisaria ter, conhecimentos anteriores que a gente precisaria ter para entrar com profundidade nesse texto. E falei para a Karina, olha, eu acho que daria para a gente fazer pelo menos 4 encontros, assim, né, para falar um pouco da linguística, porque ela dialoga com a psicanálise muito fortemente, né, principalmente com a psicanálise de Lacan. Um encontro para a gente falar dessa questão, né, que ela traz na visada da antropologia e a dupla visada da psicanálise, né, a partir do Lacan e do Freud. E aí a provocação foi essa. Mical, você é linguista, você estuda psicanálise há 20 anos, né? Então, talvez você pudesse contribuir. E aí eu fiquei com muito receio, assim, de preparar uma fala, né? Bom, primeiro, a densidade do texto, né? Que mesmo para uma pessoa que estuda psicanálise há 20 anos, né? Demandaria um esforço um pouco maior, assim, para fazer uma discussão que durasse um pouco mais de 2 horas, né? Um pouco assim, estou sendo bem foifa, né? De dizer que em pouco mais de 2 horas a gente daria conta desse capítulo. Então, para fazer uma discussão aprofundada, mesmo para mim que estudo psicanálise há 20 anos, eu sinto que eu precisaria aprofundar algumas coisas e fazer um exercício, né, de não fazer uma fala para iniciados, né, como eu brinquei com a Karina. Porque quando a gente fala de psicanálise, é muito difícil, né, a gente não falar lacanês, ou não falar freudês, ou não falar, né, aquele monte de coisa, né? Porque para o Lacan, quando ele fala de gozo, não é o gozo que a gente está acostumado a falar no senso comum. Quando ele fala de libido, não é a libido que é aquela, né? Quando ele fala de falo, não é o pênis, não é o não sei quem, o falo é o falo, mas não é o falo, e a mulher não existe, e a relação sexual não existe, né? Então, é muito assim, são muitas nuances, né? Para eu conseguir falar aqui sem ficar falando para os meus colegas lá que estudam psicanálise há 20 anos junto comigo, né? Que olhe lá, tá, gente? Né? Às vezes nem a gente se entende lá no nosso cartel, né, de psicanálise, a gente estuda psicanálise, esse mesmo grupo há 20 anos, e ainda assim a gente às vezes precisa fazer um exercício de tradução, né? Eu venho de um grupo em que essa é uma questão muito cara, né? A gente discutir psicanálise de uma maneira um pouco mais democrática, vamos dizer assim, né? Então, a minha orientadora, né, e o outro professor que eram coordenadores do grupo onde eu me formei, né, enquanto pesquisadora, eles sempre faziam a gente fazer esse exercício, né, de falar de psicanálise de uma maneira mais democrática, né? E aí, gente, a minha proposta de hoje, né, para além desse panorama geral, né, que a Butler, geral assim, né, nada geral, né, bem específico, porque ela parte da antropologia, né, questiona o estruturalismo na antropologia, puxa a linguística, né, para poder introduzir o Lacan, né, porque para o Lacan nós somos seres constituídos a partir da linguagem, né, e aí ele coloca lá a linguagem como um substituto desse desejo, né, que a Butler vai discutindo se é heterossexual ou se é homossexual, né, no âmbito da psicanálise. Curiosamente, ela começa por Lacan, né, e depois ela vai para Freud. E lá em Freud, ela mobiliza outro, porque geralmente a gente faz a linha do tempo, né? Fala primeiro do pai e depois do filho, vamos dizer assim. E ela faz uma subversão aí já nessa escolha, né? Da construção textual mesmo dela. Ela fala primeiro do Lacan e depois ela vai falar do Freud, né? Embora ela mencione o Freud também no trecho em que ela lida, né, com as questões de Lacan, sobretudo no texto Totem e Tabu, né, que ela discute, em que o Freud fala, né, do incesto como um interdito, né? Então ele vai falar vai falar dos clãs, como que os clãs se organizam de forma a se reconhecerem e não procriarem, né? Não se relacionarem entre eles.
E por fim, quando ela fala do Freud, ela vai retomar um texto que é um texto bem difícil da gente falar nesse momento, que é o texto Luto e Melancolia, do Freud, né? Bem puxado para as nossas vidas, né? Falar desse texto nesse momento que a gente está vivendo, né? Sobre, assim, enquanto país, enquanto mundo, enquanto seres humanos, enquanto o curso de pedagogia, eu acho que com uma pitada um pouquinho especial, né? Então, gente, eu já falei demais porque eu tinha me proposto hoje, né? O que eu pensei, né, foi de ouvir um pouco vocês, né, a respeito das inquietações que vocês poderiam levantar a respeito desse texto, né? Até para eu poder direcionar uma discussão, né, um pouco mais voltada para aquilo que é problemático para vocês. Estou cheia de aba aqui de coisas que eu pensei, né? Fui o Édipo Rei, fui buscar, né, a história do o mito mesmo do Édipo original lá, como é que era, como é que o Lacan se apropria dele. Mas eu fiquei pensando, gente, de repente isso não faz o menor sentido para as inquietações que as pessoas têm, né? Para as inquietações que fizeram as pessoas buscarem esse grupo e essas leituras que a gente está fazendo aqui nas quintas-feiras, né? Então eu queria ouvir um pouco vocês, assim, a respeito da leitura da Butler, como é que vocês têm lidado com isso, talvez até puxar, aproveitar que o Fabrício está aqui, puxar ainda alguma coisa do encontro anterior, né? Que talvez a gente não tenha tido tempo de se colocar o bastante, ou o quanto a gente quisesse no texto anterior, e falar um pouco também das dúvidas, né, das questões, do que vocês pensaram a respeito desse texto, né, para que num outro momento, talvez, a gente faça um estudo mais elaborado a partir dessas questões aí que vocês eventualmente venham a trazer, né? Então, eu queria ouvir vocês. Queria aproveitar, as pessoas começam mais tímidas, né? Como a gente já preparou a fala, vou aproveitar e fazer a fala. O Fabrício me alertou, quando eu o convidei para falar sobre o livro, né? Deixei à vontade que ele escolhesse, quer falar de que parte e tal. Ele fez esse alerta da intensidade, né? E quando ele fez a fala dele no encontro passado, ele repetiu. E eu fui teimosa, né? Ou ignorante, porque eu imaginei, né, a proposta do projeto é a gente fazer leituras. E no encontro com o Fabrício, houve perguntas muito pontuais. Né? Eu acho que a pessoa que fez a pergunta não está aqui hoje, eu não tenho certeza quem foi. Que uma das perguntas bem pontuais era sobre o estruturalismo, né? Como a Butler vê o estruturalismo. Hoje eu diria um pouco da antropologia, se quiserem ouvir, né, do campo de conhecimento que eu dou conta, porque são muitos campos, né, e às vezes a pergunta vem, dependendo da formação de quem pergunta, de um outro campo que o nosso não dá conta de abarcar. E fica o conflito mesmo, né? Nas ciências humanas, o conflito entre os campos é o que gera a produção de conhecimento, né? Isso é fato. Então, só contando para todo mundo aqui, né, que eu fui uma teimosa ou ignorante demais para achar que de repente um grupo gostaria de saber assim de forma genérica sobre a Judith Butler e não foi, né? As pessoas tinham um anseio de profundidade que a gente não esperava, né? Então, se esse anseio realmente existe, se existem tantas dúvidas, aí a gente combinou aproveitar que está Mical, que está Fabrício hoje, que eu pedi, por favor, Fabrício, continue participando, que você pode nos salvar em vários momentos, né? Como eu disse desde o início, a nossa mestra de Judith Butler no Pontal foi a Júlia, né? A gente está até tentando trazer a Júlia para o encontro aqui, né? Porque ela está ela tá fazendo doutorado, a gente não está convivendo, até por causa do remoto, né? E eu não sei do tempo, né, que ela tem disponível para atender a gente. Então, que deixo aqui as desculpas e obrigada por vocês estarem abraçando a gente carinhosamente, apesar das loucuras, né? Como disse ontem a Luciane numa reunião nossa, né? Ai, Karina, que bom que você assume as loucuras comigo. Eu falei, pois é, né? Isso é bom, é problemático, né?
Então, assim, sintam-se bem à vontade para falar, todo mundo que está aqui, né? Eu já tenho N perguntas, né, para Lacaniana. A gente conversa há uns 10 anos sobre Lacan, que eu tento aprender Lacan com a Mikau, e ela tenta me ensinar, mas eu tenho um monte de dificuldades. Então, quase todo encontro eu faço quase as mesmas perguntas, mas eu estou disposta a repetir. Quer falar, Fabrício? Olá, boa tarde a Oiê! todos e todes. Judith Butler, ela é intensa, né? Meu Deus do céu, esse capítulo é o capítulo mais intenso da obra. Eu acho que o capítulo 1, devido à leitura em gênero, né, das teóricas feministas que a gente começou a fazer no Pontal em 2015, dá para fazer uma discussão. Só tem uma que eu não tinha conseguido ter acesso, que era a Lucy Irigaray, que é uma filósofa que ela também ataca a psicanálise. Pelo que eu estava lendo da biografia dela, eu acho que ela foi até expulsa de uma universidade porque ela deu de frente com a psicanálise, questionando alguns pressupostos que, na visão dela, são pressupostos patriarcais. Então, há um desmonte na década de 70 para 80 da psicanálise, né, a partir do feminismo. Então, rever essas teorias. E a Butler vai fazer esse movimento que é muito intenso, né? Como ela apropria de Freud para pensar sobre a constituição do gênero enquanto melancolia. Eu acho essa parte muito interessante, muito complexa. Esse capítulo, como a Mikau disse, é um capítulo que dá para discutir assim, daqui para o final do ano, porque a cada subtítulo que ela propõe é uma tese que ela está refutando, né, e formulando, porque ela vai puxar para a roda aqui uma galera da psicanálise, que é a Julia Kristeva, que é uma feminista francesa, a Lucia Irigaray de novo, Lacan, Freud, e ela vai dialogar muito com a Gayle Rubin. A Gayle Rubin a gente leu lá em 2015, inclusive saiu o livro dela de 2 ensaios que ela cita, então ela pega a Gayle Rubin e pega a Monique Wittig, até que ela começa, né, com como é que chama esse negocinho que a gente cita antes de começar? Epígrafe. Isso. Ela começa com a mentalidade hétero, que é nesse texto que vai dar, como se diz, a arena de onde ela tá bebendo para ela poder questionar alguns pressupostos da psicanálise. Particularmente, eu sou muito leigo em psicanálise, eu tenho uma dificuldade muito grande. Inclusive, fui na biblioteca municipal, aproveitando esse momento, pegar para começar a ler os 3 ensaios da teoria da sexualidade de novo, que eu li há muito tempo atrás, só que eu não fechei. Então, assim, é um ensaio que ela cita, né, e Totem Tabu também, e é muito difícil esse capítulo. Ai, gente, sabe o que eu acho bom? Os alunos vendo a gente dizer que é muito difícil, porque às vezes eu acho que vocês, moçada, vocês acham que pra gente é tudo fácil, assim, que a gente lê assim com o pé nas costas, e não, né? Tem alguns textos que são muito desafiadores, e esse é um deles, assim. É muito desafiador. Eu achei legal que no fim das contas, eu não sei se por intuição, por memória, né, de outros tempos vividos, quando eu estava começando, não estava começando, eu estava no meio para frente da graduação, eu tive um professor, que por sinal ainda é professor de catalão, né, o vô Neonório Filho, ele fez uma provocação, e o Sérgio também, né, o falecido, querido Sérgio da filosofia, né, alguns professores que foram meus professores lá, fizeram um grupo pesado de discussão epistemológica e trouxe os alunos. E a gente descabelava. E o Volney fez uma fala que eu nunca esqueço, eu sempre repito, né, nos grupos de estudo, quando a pessoa acha difícil. Ele falou assim, uma hora tem que começar a tentar entender. Entender um autor, usar a epistemologia de um ou mais autores, é um trabalho de anos a fio. Então, uma hora tem que começar. Se você vai começar quando estiver formado, vai estar meio tarde, né? Você pode começar agora. Aí daqui 10 anos, 15 anos, você está até melhor no autor. E ele falava isso numa tranquilidade, eu falava, ai gente, não é assim. E fui vendo que é, né? Tem autores que a gente trabalha há muitos anos. E cada vez que eu vou revisitar, porque eu preciso daquele autor, porque eu falo, não, aqui ele vai me ajudar.
ele dá um nó no meu cérebro, ajuda, mas de outra forma totalmente inesperada, né? Então, eu acho que no fundo, né, é um pouco disso, né? Como é que eu, nesse momento que eu estou da minha vida, da minha carreira, consigo lidar com esse conhecimento. Então, eu vejo que as ajudas, né, assim, de várias áreas é muito importante. A gente tem aqui uma linguista que é doutora em educação, a gente tem um historiador que fez mestrado em história na perspectiva de gênero, né, profundamente, que não é o meu caso, não é da Mical, né? E eu sou uma pedagoga que foi para a história, que trabalha com literatura e que gênero faz parte, mas não na profundidade que o Fabrício. Porque eu posso ter doutorado, mas eu não fiz o estudo que o Fabrício fez, que é muito mais aprofundado em determinados autores que nem se fazia quando eu fazia esse tipo de pesquisa, né? Então, eu acho que é rico, eu acho que a presença e pergunta de todo mundo aqui, todo mundo quietinho, né? Do tipo, não elaborei pergunta, fiquem à vontade, gente, é para nós isso aqui. Eu acho que se for para trazer para o grupo, sempre falei isso para a Karina, tem que ser um texto difícil, porque texto sozinho a gente lê em casa sozinho, não precisa dos amiguinhos, né? Eu acho que é legal quando é desafiador, assim. Tudo bem que esse texto aqui me deu dor de barriga. A gente falou, meu pai, Xangô, o que é isso, Senhor? E assim, né, a gente vê a profundidade, o conhecimento que a Butler tem de todos esses campos, porque ela apropria e desconstrói e constrói com uma facilidade assim que a gente não consegue entender. Mas a gente vê que ela está arrasando ali, a gente sabe, não, ó, tô vendo que você está fazendo um serviço bem feito, eu só não estou entendendo qual é. Conforme o Fabrício lembrou, lá em 2015, a gente tinha um grupo de estudo, para quem não é dos tempos de 2015 aqui no Pontal, que eram os alunos interessados, orientandos da gente, quem quisesse, e juntou uma galera de professor muito louca, né? Que veio a Júlia trabalhando, Júlia Moita trabalhando o Butler. Ela jogou uma Butler na gente assim, diz aí, vamos discutir. Aí Mical veio com Lacan. Eu acho que foi Foucault. E a Janaína Losada trouxe alguém extremamente pesado da historiografia, eu não me lembro quem. Foi uma discussão muito polêmica. Agora eu não lembro o autor, porque a gente tem muitos autores em comum, eu não lembro qual que ela escolheu. Então, assim, a gente sente falta dessa intensidade na universidade, né? Aqui não tem nota, não tem frequência, você vem se você quiser, você estuda se você tiver à disposição e faz a pergunta que quiser. Então, isso eu acho que nos constrói, né? Tanto na graduação quanto na pós, quando a gente vai para a comunidade, nos bairros, nas vilas, quando você propõe um negócio assim, a gente poder ter espaço de diálogo, né? Porque senão, o que o Carl falou, né? O que eu dou conta de ler, eu leio sozinha aqui em casa, não preciso querer trocar ideia, né? A gente quer trocar ideia do que o que dá ideia para a gente trocar, né? E se ninguém fizer pergunta, eu vou fazer a primeira. Eu já vou dizer que eu sou super favorável à ideia do Fabrício. Se vocês quiserem ficar nesse capítulo até o final do ano, a gente fica. E olha, eu vou te contar. Não, pra vocês terem ideia, eu tirei o restante da Judith Butler da disciplina. Quando a gente percebeu que eu estava enloucando de querer estudar Judith Butler inteira, a gente simplesmente tirou da disciplina História, Gênero e Educação, porque daria um peso tão pesado que a gente não poderia ler mais ninguém. E a ideia é ler alguns autores para dar essa base para que no futuro, né, o ano que vem, quando a gente estiver na docência, a gente queira mais e vá atrás, né? E também que o pessoal está produzindo conhecimento lá, está muito legal. Depois eles devem trazer aqui para nós, viu? Mas eu já tenho uma pergunta, se ninguém tiver. Fala que eu te escuto, gente. Tá todo mundo. Vocês estão aí mesmo, gente? Às vezes eu tenho dúvida, fico perguntando, pedindo. Vai que eles ligaram e foram embora, né? A Michelle Aparecida está escrevendo. Vai que, como diz minha avó, vai que Jesus voltou e eu não fui arrebatada, porque vocês foram. Ficamos para trás. Então, vou fazer minha pergunta enquanto o pessoal se desintimida. Mical, é sempre a mesma angústia, tá? Então, segura a onda aí. Quem sabe agora eu entendo melhor. Quando você fala, que a gente no senso comum fala muito de desejo, né? E quando a gente pensa em gênero e pensa gênero discutindo com sexualidade, eu ouço o desejo na boca de muita gente, a palavra desejo, tá?
não vamos entrar nas intimidades, né? Então, a gente ouve essa palavra falada no campo das ciências sociais, por um colega de trabalho, falada por um aluno quando quer manifestar alguma coisa na escrita. Às vezes está bem colocado na escrita, a gente entende um pouco o que a pessoa quer dizer, mas assim, dá uma geral assim sobre esse aspecto do desejo, né? Do jeito que você achar que a gente vai dar conta de entender, bem simplesinho mesmo. Tá, eu vou ver se alguém quer falar mais alguma coisa, porque de repente uma coisa engata na outra. Vocês querem perguntar, gente, mais alguma coisa? A Bia pediu desculpa que ela está com a internet bem instável, ela fica entrando e saindo aqui. A Eu vou ver Beatriz. se dá para encaixar também, já vou aproveitar. Tá. E, assim, uma parte que me atraiu muito no texto é essa parte que ela pega a psicanálise para entender a constituição tanto da heterossexualidade como da homossexualidade. Então ela vai falar do tabu, não é o tabu do incesto que geraria o... Calma, tentando organizar aqui. Seria o tabu contra a homossexualidade, que seria o grande tabu. Não seria o tabu do incesto. Uhum. Então ela vai levantar essa questão quando ela vai falar desse processo em que a criança, tanto o menino quanto a menina, e ela dá exemplos na página 111 do livro, 110 e 111. Então, se você conseguisse comentar um pouco sobre essa parte em específico, que é a parte final do capítulo, né, que é a parte final. Chega lá, peraí. Deixa eu ver aqui qual o subtítulo. O subtítulo, não, é Freud e a melancolia do gênero mesmo. Uhum. Estou só localizando aqui. Mais alguém? Ai, gente, né? Só assim, os dois pilares da psicanálise, né? Vocês querem, assim, em 5 minutos, só isso. Bom, a questão do... Não sei nem por qual eu começo, né? A questão do desejo e essa questão do tabu, né? Da homossexualidade, heterossexualidade, de certa maneira, elas estão interligadas, né? Porque o que a psicanálise vai entender por desejo, né? É algo que se constitui nesse momento, né? E que vai ser recalcado, né? Vai ser interditado pela realidade, né? Não é nem pela lei, né? Que assim que a gente diz que a lei do pai, né? Que o pai compete, a criança compete com o pai, a criança rivaliza com o pai, até tem essa etapa aí na leitura, mas a própria realidade, né? Vai interditando, né? Que a criança, que ainda não é nem menino nem menina, né? Nessa etapa, ela é um organisminho, né? Um corpinho, né? Que a criança vai notando, né? Então, assim, basicamente, né? Se a gente for pensar lá, psicanálise 1, né? A criança nasce, né? E num primeiro momento, né? Na leitura tanto do Freud, depois reelaborado por Lacan, a criança nasce e ela se entende, né, como parte da mãe, né? Ela ou entende a mãe como parte dela, né? Então, a criança, quando ela demanda, né? Demanda o peito, demanda o colo, ela está demandando a completude, né? Ela falou, olha, eu choro aqui porque parece que está faltando, é como se minha mão estivesse lá longe, né? Então a criança chora, esse choro é interpretado pela mãe, né? Às vezes nem é o choro de vem aqui, né? O choro N possibilidades, né? E aí a gente vê o quanto a linguagem começa a ser importante já nesse momento, né? Porque a mãe, ela vai interpretar e ela vai atribuir sentido àquilo que é um significante, né? Que a Judith recupera lá do Saussure, né? Então, o que seria o significante? Para a gente aqui que já tem a linguagem adquirida, é a mesma coisa que se eu fosse para a China, né? Dou sempre esse exemplo também, né? Os meus alunos aqui
de alfabetização vão lembrar, a gente falou disso recentemente. É como se eu fosse para um outro país estrangeiro, né? Você ouve aquele som, né? E você não compreende o conceito ao qual aquela imagem acústica lá tá se referindo, né? Então, por exemplo, eu já tive a experiência de ir para um país estrangeiro que falava uma língua que eu não tinha nenhuma noção do que era até eu pisar lá, né? Eu fui para a Bulgária, fiquei 1 mês na Bulgária, e assim, durante os primeiros dias, no final, né, eu conseguia ainda identificar uma coisa ou outra lá, né? Assim, no meio do... Sabia falar, por favor, obrigado, dá licença, e pedir um suco de laranja, assim. Foi o máximo que eu consegui aprender e perguntar onde está, porque, curiosamente, em búlgaro, onde está é cadê? Então, quase que a mesma coisa que a gente, né? A gente fala, onde é? Cadê tal coisa? Bom, foram as poucas coisas. Então, até então, tudo que eu tinha acesso era aquele haves, refs lá, né? Que eles falam assim, tem uma sonoridade bem carregada, né? Da mesma forma, a criança, né, quando ela chora, né, ela é como se ela emitisse um significante. E aí a mãe vai atribuindo sentido àquilo. Ah, é dor, é manha, né, gente? Sei lá, se uma criança tão pequena, que é praticamente um organismo, é mãe, mas a gente já vai atribuindo significados que vão, em certa medida, colocando aquela criança também na cultura, né? Ah, isso é choro de manha. Ah, isso é choro de fome. Ah, isso é choro de... Ah, é porque ela quer o pai, né? Assim, a gente já começa um nível de sofisticação da interpretação, né? E quando esse choro não é atendido, né, por N motivos, porque a mãe tá no banho, porque a mãe sei lá, ocupada, porque a mãe tá sem saco, né? Ai, gente, ó, vai esperar agora, porque eu tô cansado, né? Enfim, deve ter esses momentos, assim, eu não sou mãe, mas eu acho que deve ter os momentos de, ai, nossa, não quero, de novo, né? A criança, então, ela se vê, então, no seu desejo, né, recalcado. E naquele momento, tudo que a criança quer é ser o objeto de desejo da mãe, né? Então, beleza, se eu não sou a continuação da minha mãe, então eu quero ser o objeto de desejo dela, né? E aí a criança vai fazendo todas aquelas questões. O que não quer dizer, né, que ela quer ser o objeto de desejo sexual da mãe, né? Porque até tem a piadinha, né, que veio... Para Moisés, tudo era Deus. Para Freud, tudo era sexo. E Einstein veio e falou, olha, tudo é relativo, né? Não é o desejo sexual, né? E quando a gente fala em psicanálise de desejo, de libido, né, a gente não está falando necessariamente de sexualidade. Por exemplo, a libido, para a psicanálise, é a energia vital, aquilo que me mobiliza, que me põe de pé, que me faz agir, que me motiva a preparar uma aula, né? Então, por exemplo, eu posso descarregar toda a minha energia libidinal em preparar aula, em ser uma professora que eu acho que é ser legal. Então, aquilo... Bom, um exemplo bem claro, assim, hoje eu acordei mega deprê, assim, né? Tava até conversando com a Karina de manhã, acordei muito mal e saí me arrastando da cama e fui dar aula, né? E aí já tinha preparado a aula. E sabe quando você começa a dar aula e aquele negócio vai te excitando, né? Vamos dizer que a minha libido foi sendo estimulada. Eu acabei a aula super bem, né? Porque naquele momento eu joguei, né, toda a minha energia vital, né, para dar aula, e aquilo, né, acabou me rendendo um gozo, né, vamos dizer assim. Da mesma forma que quando a gente está com sede, bebe um copo de água gelada, né, dá aquela... né? É essa a ideia. Então, assim, desejo, libido, gozo, não necessariamente estão ligadas à questão sexual, né, da cama lá. Embora a gente também realize, né, os nossos desejos, a gente também goze sexualmente, a gente também invista libido no nosso parceiro, na nossa parceira, na relação, né, na masturbação, enfim, em 1000 outras possibilidades sexuais. O sexual é uma forma de satisfação, né, uma forma de gozo. E aí, né, aí a história do desejo. O desejo em si, ele, se você for pensar, ele também não é sexual. O desejo sexual, ele é uma simbolização, ele fala muito aí a Judith fala muito do texto, do que o Lacan fala a respeito do simbólico, né?
o desejo sexual, o desejo de ser professora, o desejo de... ou a vontade, né? Ela também é uma simbolização do que é para a psicanálise o desejo, né? Para a psicanálise o desejo é justamente esse buraco, aquilo que falta, aquilo que quando eu fui apartada, né, da minha mãe, que não veio me atender a tempo e a hora, enfiar a teta na minha boca, né, aquilo que ficou marcado como uma falta em mim. Então, o desejo, ele se relaciona com a... Ué, pensei que era uma pergunta, era uma lista de presentes. Aí a minha libido... Não, mas posso só completar aqui? Tem hora, tem hora que você fala uma coisa que me mobiliza Foucault e tal, e aí dá um nó no cérebro por isso, né? São autores que não dizem da mesma forma, mas eu percebo que há uma interlocução. E aí essa questão, esse desejo, então, quando você fala que ele foi interditado, é um pouco da frustração? Essa palavra frustração é adequada? É um desejo frustrado. É a primeira experiência da frustração, né? Não sou o desejo de mamãe, não sou o único que mamãe quer por perto, né? Mamãe tem outras coisas para fazer além do bebê, né? E aí você experimenta aí a primeira frustração, né? Que tem a ver com a castração, né? Que é um outro conceito da psicanálise, né? Um conceito que a gente entende totalmente, parece que esses conceitos, por causa do uso da palavra, eles são carregados, no senso comum, de tabu e de preconceito, né? Ele não entende o conceito propriamente, né? Isso atrapalha, porque você poderia muito bem conversar com uma família sobre isso, né? Numa boa, como um profissional da educação, se você dominar, mas aí você vai ter que primeiro ensinar para todo mundo, né? Porque senão o povo vai descabelar. Para a psicanálise, né, a castração é algo bacana, bem-vinda, né? É avisar para você que você não tá podendo, gente, que tem coisa que não vai dar, que existe limite, que o seu corpo é limitado, que a sua vida é limitada, você tem um tempo de validade aqui nessa terra, é você reconhecer isso, né? Porque senão a gente vive loucamente, né, se colocando em risco, tal. Às vezes a gente faz isso também, né? Quando não está muito bem resolvida essa questão, a gente sai aí querendo provar para o mundo que a gente não é castrado, né? E, posso fazer tudo, sou o Superman, né? Então, para a psicanálise, a castração ela é um movimento bem-vindo, né? Claro, é traumático, né? É doloroso. Até a gente simbolizar isso, aprender a fazer coisas boas a partir da nossa castração, né? Que para a psicanálise é a condição sine qua non, aliás, para a gente criar, né? Então a gente só cria quando a gente percebe que, não, eu não consigo fazer tal coisa. Ontem mesmo eu fui num profissional, né, de podologia, né, e eu tô vendo lá a pessoa cavucando aquilo com gosto, assim, sabe? Parecia que a pessoa, né, tava... E aí depois a pessoa comentou comigo que a especialidade dele, né, do profissional lá que estava me atendendo, era feridas, né? A pessoa era especialista. Não, eu sou apaixonada, a pessoa dizia, né? Eu sou apaixonada por feridas, né? Eu fiquei pensando, que cacete essa pessoa teria virado se ela não tivesse sublimado isso, né? Essa coisa na saúde, né? Na área da saúde, de cura, né? Ao invés de curar a ferida, a pessoa tivesse prazer em provocar feridas, né? Então, fiquei pensando assim nessas questões. Então, realmente são conceitos, né, que eles têm um valor, né, no senso comum, tem valores diferentes em diferentes linhas epistemológicas, né, em diferentes correntes teóricas. Então, por exemplo, o conceito de alienação na psicanálise é totalmente diferente do conceito de alienação marxista, né? O conceito de castração é muito diferente da metáfora que se faz, né, a partir do bicho lá, que é castrado, né, é amputado da sua sexualidade, vamos dizer assim. Até porque, né, o órgão em si não define a sexualidade. E aí, Fabrício, não sei se eu consigo responder a sua pergunta, porque ela já é a pergunta da ponte, né, de como a Butler pega essa teoria, né, de que a gente deseja a mamãe, né, ou quer ser o objeto de desejo da mamãe, né, e ela faz o pulo do gato para entender, para justificar na teoria dela, né, por que
o grande tabu não seria o incesto, seria a homossexualidade, né? Então, essa parte eu esperava que você falasse depois que eu falasse da psicanálise, assim. Acho que eu teria que estudar um pouco mais da teoria, né? Mas é aquela ideia de que a gente, meninos ou meninas, né? Porque quando a gente é muito bebê, a gente não é menino ou menina, né? A gente é um bebê, né? Direcionam essa mesma carga libidinal, né, para a mãe, né? Não quer dizer que o bebê quer comer a mãe, né? Quer dizer, quer, mas não assim sexualmente, né? Ele quer devorar a mãe, mas não sexualmente, né? Então, e como isso vai se desdobrando, né, quando a psicanálise vai trabalhar a sexualidade feminina, né, e a sexualidade masculina que ela utiliza para fazer a virada, né? Que o grande tabu não seria o incesto, como Freud colocava, como Levi-Strauss também colocava, né? Mas sim a questão da homossexualidade. Nossa, eu fiquei até assim querendo reler o pedaço aqui que ela fala disso. Então vou me intrometer, eu vou Bora? ler um pedaço em que ela vai fazer, ela vai questionar o Freud por postular uma perspectiva heterossexual, no sentido de que haveria uma bissexualidade primária. Uhum. Então ela vai questionar inclusive essa bissexualidade primária, mas dá para compreender, porque você explicou, o bebê, independente do sexo, tem o prazer em estar com a mãe, né? Porque necessita dela para sobreviver, para se alimentar, para ser trocado, para ser acariciado, né? Isso dentro de uma perspectiva em que esse bebê não pode ser abandonado por ninguém, né? Ele tem uma mãe e tal, que cuida, ou o pai que cuida. Aí ela vai questionar por que a escolha do desejo heterossexual. Por que a menina, em determinado momento, direcionaria essa libido, esse desejo, não sei se vou atribuir esses conceitos de forma correta, de acordo com a psicanálise, né? Então, direcionaria esse desejo pelo pai, porque ela não teria o falo, e ela só poderia ter o falo através do pai. Então, dá um gancho na perspectiva que a Gayle Rubin vai formular em Tráfico de Mulheres. Ela, inclusive, cita aqui um texto da Gayle Rubin para pegar esse fato. Eu vou ler um trecho que eu achei interessante, que ela diz o seguinte. Fala pra gente onde está, pra gente acompanhar também. Ele está na página 109. Como você está lendo pelo PDF, aí eu não sei qual página do PDF está. Tá. Mas, deixa eu ver aqui, o A subtítulo... minha é a página 55 do PDF. Freud e a melancolia. Aí ela vai ter uma citação do eu e do id, passa um pouquinho. Aí depois dessa citação do eu e quer dizer, luta e melancolia, que ela explica, aí desce um pouquinho e chega assim, embora Freud... Achou? Na 109? Na 109 do livro, não é do PDF. Mas o subtítulo é Freud e a melancolia do gênero. Pois é, eu tô com um livro digitalizado aqui, mas não sei se bate as páginas. Não sei se a edição é a mesma. Eu acho que deve ser. Tá, aí ela descreve o seguinte. Embora Freud introduza o complexo de Édipo para explicar o porquê o menino precisa repudiar a mãe e adotar uma atitude ambivalente em relação ao pai, observa logo a seguir que, abre aspas, é até possível que a ambivalência nas relações com o pai deva ser inteiramente atribuída à bissexualidade e que não se desenvolva, como indiquei acima, a partir da identificação em consequência da rivalidade. Fecha aspas. Mas o que condicionaria a ambivalência nesse caso? Freud sugere claramente que o menino tem que escolher não só entre as duas escolhas de objeto,
mas entre as duas predisposições sexuais, masculina e feminina. O fato do menino geralmente escolher o heterossexual não resultaria do medo da castração pelo pai, mas do medo da castração. Isso é, o medo da feminilização, associado com a homossexualidade masculina nas culturas heterossexuais. Com efeito, não é primordialmente o desejo heterossexual pela mãe que deve ser punido e sublimado, mas é o investimento homossexual que deve ser subordinado a uma heterossexualidade culturalmente sancionada. Ora, se é a bissexualidade primária, e não o drama edipiano da rivalidade que produz no menino o repúdio da feminilidade e a sua ambivalência em relação ao pai, então a primazia do investimento materno se torna cada vez mais duvidosa e, consequentemente, a heterossexualidade primária do investimento objetal do menino. Então, é um trecho muito longo que ela vai tentando explicar essa perspectiva do Freud com relação ao complexo de Édipo, porque ela vai tentar formular essa noção de que primeiro haveria ali um recalcamento, não sei se é essa a palavra, da homossexualidade. Eu achei muito confuso, mas achei curioso ela tentar explicar essa perspectiva. Está na categoria psicanálise 40 anos, gente. Eu só estudei até os 20 até agora. Então, né, tem uma questão aí que é a posição, né? Lá no começo do texto, ela fala que para a psicanálise, ser o falo e ter o falo, né, são posições, né? Então, vamos tentar pegar aí por essa chave de leitura, né? Então, a posição feminina seria aquela de quem é o falo, né? A mulher como sendo o falo. Né? Se a mulher... E aí ela fala, tem um conceito que eu assim fiquei super curiosa de saber mais, que é o conceito de mascaramento que ela trata, né? Eu não conheço a fundo o conceito, por isso fiquei assim, curiosa de ir lá no Lacan, ver como ele pensa isso, né? Porque ela desmascara o mascaramento aí no texto, né? Então ela vai, para a psicanálise, a posição feminina é aquela de quem tem de quem é o falo, né? A mulher então se coloca em situação de quem é o falo, né? E que para o menino isso não seria tão fácil, porque ao ter o falo, né? Aí o falo real, né? O pênis, ele não se reconhece como como alguém que precisa de um outro falo, né? Então aí na história lá do infantil, né? A menina se ofereceria ao pai como falo e o menino, a priori, já que ele não poderia, né, se oferecer como tal, ele rivaliza, né, com o pai. E aí essa rivalidade, na verdade, é que seria encarada como uma, tipo assim, né, outra face do amor, né? Já que eu não posso com você, vou rivalizar com você, né? Vou tentar te depor, né? E aí a questão não seria mais a mãe, não seria rivalizar com o pai para ter a mãe, né? A mãe viria como um brinde, né? Seria então essa rivalidade como uma outra face do amor, né? Que é recalcada, né? Quando a criança percebe, né? Sei lá, que o meu pai pode mais que eu, né? Todo mundo aqui conhece o mito do Édipo, gente? Do Édipo Rei? Porque acho que é uma chave de leitura importante para entrar no capítulo, né? Principalmente no trecho que ela fala do Freud. Fabrício, não era minha intenção responder você, mas assim, a gente levantar hipóteses sobre. Gente, povo do chat aqui, todo mundo conhece o mito? Vocês estão aí? Cadê esse povo, gente? Tem alguém aí? Eu tinha até separado uma animaçãozinha lá do mito, porque acho que é assim. Psicanálise menos um, a gente entender por que ele pegou essa metáfora, né? Alguém está respondendo aqui, graças a Deus. Eu queria só colocar um pouquinho de lenha na fogueira
e acho que você devia passar para a gente. Eu estou tentando arrumar meu microfone que deu um nó aqui. Estou até recuperando aqui o texto. A gente vai ler uma entrevista do Foucault na disciplina de História, Gênero e Educação, que é um texto que eu encontrei quando fui, eu não conhecia essa entrevista, né, de muito tempo, eu encontrei quando fui ministrar a disciplina pela primeira vez, lá em 2019, e ele faz uma consideração sobre esse ponto que vocês estão colocando, que me fez, hoje em dia, né, de 19 para cá, procurar um pouco sobre os aspectos de gênero em outras culturas que não sejam eurocêntricas, né? Porque vem essa crítica. Ele faz essa crítica, ele dá exemplo de um filme chinês, eu estou procurando aqui para falar o nome, que é o primeiro filme nos anos 50, se não me engano, que é produzido na China, de um sexo explícito, de uma relação sexual explícita. E os formatos, culturalmente falando, essa é a percepção que Foucault tem, escrevendo lá pouco antes de morrer, sobre o aspecto da gente ter um olhar muito eurocêntrico por conta de Lacan e Freud, né? Aí ele fala um pouco, né, uma pegada meio antropológica, porque tem um antropólogo que está discutindo com ele também, ele vai falar um pouco que em outras culturas, compreender esse lugar do falo, e inclusive pensando na homossexualidade, tem um diferencial brutal. Ele não chega a desenvolver. O Foucault não faz essa pesquisa, ele morre, né? Então, ele não desenvolve. Mas conversando com o antropólogo e tal, ele recupera isso. E nós, né, que estamos num momento menos colonialista do que na época que a gente fez graduação, né, Mical? Hoje é menos, um pouco menos no Brasil. Então, eu acho, a lenha que eu quero pôr nessa fogueira é isso, né? Essa liga que também tem, que para mim, né, pelo meu campo de conhecimento, como as culturas e o olhar desses dois psicanalistas, palavra certa, Lacan e Freud, é eurocêntrico. Né? 100%. Se você muda a cultura, então o que é para o povo chinês que fez esse filme? Quais são os significados do falo? Porque ele dizia sobre o filme que nas relações íntimas, né, para não falar de sexuais, se é que tem sexo, mas nas relações íntimas mesmo, que envolve a sexualidade, a mulher nas posições, nas posturas, e a gente tem o Kama Sutra para mostrar isso também, né? O que são outras culturas, a mulher não assume sempre uma postura de receptora, né? Ela assume sim uma postura de conquistadora, de dominadora em algumas situações e de dominada em outras, porque é uma relação que, embora você tenha, né, ele fala isso no texto, embora você tenha, na China, por exemplo, uma cultura que vem do confucionismo, que né, enquanto Estado é machista, nos comportamentos, nas relações íntimas, ele faz essa sacada, né, e chama essa atenção, lá nos dos anos 80, eu acho, não sei, sobre isso, e que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque, inclusive, essa é uma das coisas que a gente quer contribuir aqui nas desconstruções, né? A gente tem alguns estudiosos que nos embasam por tradição, mas é um movimento que a gente está fazendo, né? Eu percebo alguns de nós que fazemos pesquisa, de desconstruir algumas imagens e captar quais são as outras, né? Quais são as outras formas de vivência e a diferença, né? Já que você citou Marx, a diferença entre o Estado, quando esse Estado é capitalista, é ocidental, e o Estado oriental, né? O que é uma discussão longa demais, mas o que é realmente o comunismo chinês, né? Como é que vem de uma cultura do confucionismo, né? O que é não acreditar em Deus, né? Que é a grande maioria dos asiáticos, enfim, só para botar lenha na fogueira.
Mas você sabe que o Lacan reconhecia a castração dele, né? Ele tem um texto dele que ele diz que ele acha que a psicanálise dele não funcionaria em outras culturas que não essa nossa, né, eurocêntrica, né? Ele tem um texto que ele vai ao Japão e aí ele observa, né, a questão até a própria estruturação da linguagem, né? Que ele acredita que o fato de a linguagem se estruturar em uma outra estrutura que não é a de sintagma e paradigma, ou seja, uma palavrinha do lado da outra formando sentido e que a gente comuta, né, no paradigma, que ele acredita que isso estruturaria o inconsciente dos povos orientais de tal maneira que essa psicanálise não serviria para eles, né? Não se aplicaria realmente a eles, né? Mical, o Leonardo, a Michelle, o Leonardo e a Thaís falaram que não conhecem o mito, e aí Então, então se você quiser passar. é ponto. São acho que 3 minutinhos, acho que é ponto pacífico, né? A gente tem que entender o mito do Freud para conseguir entrar minimamente ali na primeira sala da psicanálise, né? Senão a gente fica aqui falando muito sem entender. Eu Eu estou te de passo a apresentadora? apresentadora? Não, você é coordenadora da sala, mas eu acho que não. Dá uma olhadinha aí, por Vou olhar, favor. peraí, deixa eu só copiar o link aqui. Não, você tem que me tornar. Tá, então vou te tornar. Eu vou sair da posição não tô podendo Só para a posição coordenadora. podendo. Vou sair da Gente, por que eu posição não ser o consigo falo, fazer isso com você? ser o falo. Eu não consigo te transformar, você acredita? Você clicando em cima do meu nome aí não rola? Não está aparecendo. Então eu vou te passar o link no privadinho Que aqui. Você coloca. coisa. Porque você é da sala, você é coordenadora da sala também, né? Pois é, mas para Então eu mim achei que você tivesse livre acesso. Será que é porque. eu Não, não posso, faz sentido. eu posso definir meu próprio status. Ah, pronto, Eu tô definiu. muito cansada, Eu hoje não mando em na você não está castrada por mim, você é luta. igual. Peraí, deixa eu colocar aqui. Tô podendo demais hoje. Viu? Vamos lá, então, entender o Édipo. Essa é a história de Édipo Rei, primeiro episódio da trilogia tebana. Começa de novo, professora.
A minha geração tem dificuldade dessa velocidade. E a geração não tem, porque eu ainda consigo. Não, eu conheço a história, né? Já li, reli. Tudo bem para. Acho que vocês podiam comentar pelo menos a lenda, né? O mito aí do Édipo Rei, né? Que o Freud se apropria dele para mostrar, olha, no fundo, todos estamos destinados a buscar, né? A reencontrar uma mãe e matar o pai, né? Mesmo que seja o pai, aí o pai é na verdade, uma posição, né? Não é o pai propriamente dito, porque no caso aí, o pai biológico, né? Tem esse papel de um grande outro, né? Não era o pai de verdade lá, o pai que tinha criado, porque para ele, para o Édipo, o pai de verdade, para ele o pai, era o camponês que eu tinha adotado, né? Então, tem essa outra nuance aí quando a gente fala de complexo de Édipo, psicanálise, né? Que é entender. Deixa eu só acender minha luz aqui que estou ficando meio na escuridão. Entender que existe sim uma rivalização, um jogo ali que é real, né? Entre bebê, mãe, pai, né? O bebê, mãe e qualquer outra coisa que tire a mãe do bebê, né? Mesmo que temporariamente. E esse pai, que é um pai maior, né? É um pai, o grande outro aí, né? Que o Lacan vai falar depois. Que é representado por N coisas, aí, pela cultura, pela religião, né? Que é aquele que tenta me interditar, né? E que a gente tenta sempre matar e passar por cima dele para levar os nossos desejos a cabo, né? Então, para cada um, né, de nós, esse grande outro, esse pai que a gente tenta matar, pode ser representado por N coisas, né? Tem trabalhos aí que mostram que até uma teoria pode funcionar como um grande outro para alguém, né? A pessoa fica ali, ela não consegue, né, ler o mundo se não for a partir daquela lente, né? O momento político que a gente está vivendo mostra isso, né? Parece que as pessoas aderiram a uma figura política como sendo o grande outro, né? O paizão, né? Só que aí a gente percebe que o que o filhinho lá de verdade tem não é a mesma coisa que os outros filhinhos da nação têm, né? E aí a tal da frustração, né? Que cada um lida de um jeito, né? Quando você falou agora de texto, eu me lembrei que na defesa, essa semana que eu assisti, uma defesa de tese, não tinha nada a ver com Édipo nem com desejo, mas a banca, né, um membro da banca diz para a pessoa que está sendo avaliada, né, olha, lembra que eu te falei desde o início da sua pesquisa, você não podia usar o autor como seu objeto de desejo, né? E brincou com ela sobre isso e disse, você conseguiu, né? Era um elogio. Mas o quanto, quando a gente está começando uma relação, seja ela com o que for, ou quem for, né? E esse o que pode ser um objeto mesmo, né? Um objeto material, né? Um celular novo, um computador velho que você ganha, como é que é essa relação, né? Quanto de desejo você põe, aí você fica um pouco cega, né? Porque você está com tanto desejo. É a história que a gente estava por falando. aí? Você investe libido naquilo, né? Então você canaliza toda a sua energia, né, para aquilo, né? Então, E como para pesquisa é ruim, né? Uma certa proporção é ruim, porque é tanto desejo que você lê o que não está escrito, você interpreta errado, né, com equívocos, porque é tanto desejo que você quer que a resposta esteja ali. E ela pode não estar, né? Pode ser uma frustração. Eu tenho um amigo que é um dos meus amigos de cartel, né? Ele é japonês, mas com ele a psicanálise funciona porque ele, né? A língua dele, a linguagem na qual ele foi constituído, né? Segue os padrões aí da nossa. Ele é brasileiro, mas é pai japonês, né? E ele fala assim que no começo da pesquisa ele sexualizava a linguística, né? Porque ele estudava como a linguística como a linguística influenciava na prática das professoras de língua portuguesa. Né? Então, tudo que ele via era linguística. Assim, qualquer coisa que você fala, mas a linguística não sei o quê, né?
Igual a pessoa quando se converte a uma religião, por exemplo, e está tão empolgada com aquilo que ela só consegue falar daquilo, ela só lê o mundo a partir daquilo, tudo que acontece é relacionado àquilo, né? Esse processo de investimento libidinal em um objeto, né? E aí é interessante você falar disso, porque esses objetos eles vão mudando ao longo da vida da gente, né? No começo é a mamãe, aí não vai dar para ter a mamãe, a gente vai colocando outros objetos no lugar, a comida, a teoria, a profissão, a religião, né? A gente vai colocando outras coisas aí para a gente investir essa carga libidinal toda, né? Que a gente... Gente, a galera não se animou a fazer perguntas, gente? Nossa, eu faria todas as perguntas do mundo para mim. Anima-te. A minha orientanda está escrevendo. Aquela pressão, né? Orientanda que é orientando, escreve, né? Faz pergunta pra gente. A gente combina antes. Faz pergunta, orientanda. Mas enquanto a Thaís faz pergunta... Eu acho interessante essa parte final. Sorriu. Essa parte final em que ela vai buscar na Gayle Rubin, que é uma antropóloga, que ela se nutre muito com as reflexões dela. Essa ideia que a gente estava comentando mais cedo, que o tabu seria contra a homossexualidade e não o incesto. Aí ela recorta um trechinho e cita. Ela fala, Rubin escreve, o tabu do incesto pressupõe um tabu anterior, menos enunciado, contra a homossexualidade. Uma proibição contra algumas uniões heterossexuais supõe um tabu contra as uniões não heterossexuais. O gênero é somente uma identificação com um sexo. O gênero não é somente uma identificação com um sexo. Ele também implica que o desejo sexual seja dirigido para o sexo oposto. A divisão sexual do trabalho está implícita em ambos os aspectos do gênero. Ela os cria masculinos e femininos e os cria heterossexuais. Então, eu acho que ela pega essa chave de leitura aqui para reificar isso que a Gayle Rubin está falando, né? Que o grande tabu é o tabu contra a homossexualidade, que, a partir desse tabu, construiria o gênero binário e que só faz sentido dentro da matriz heterossexual, né? Inclusive, uma das críticas da Butler, né, que é o tempo todo ela vai remontando nesse texto, é justamente essa estrutura binarista que é própria do estruturalismo, né? Ou X, ou natural, ou cultural, né? Quando ela coloca lá a categorização do Lévi-Strauss, né? Aí ela, no signo linguístico, né? Quando ela fala do Saussure, ela vai dizer, olha, o Saussure, né? Ele entendia que para cada significante existia um significado, né? Correlacionava um significado. Primeiro que ele colocava isso como uma relação biunívoca, né? Um para um. Então, por exemplo, se eu era bebezinha lá, ou eu ouvia a palavra mesa, né? E com o tempo eu ia associando essa imagem acústica, esse sonzinho que ia chegando no meu ouvido a um referente, né? Só que para o Saussure, no estruturalismo, ele desconsidera totalmente o sujeito, ele desconsidera contextos inéditos, né? Ele pensa isso de forma estrutural, né? Em que um significado equivale a um significante, né? Mas que isso é arbitrário. A palavra mesa não tem nada a ver com mesa propriamente dita, né? Até tinha anotado isso aqui nas minhas anotações, né? Então, pode até ser arbitrário, mas é sempre dentro de um sistema que é binário, né? Então, a linguagem, as possibilidades são inúmeras, mas são finitas, né? E elas só funcionam nessa lógica binária, de um para um, né? Então, da mesma forma, a psicanálise acaba até por se estruturar a partir da ideia de signo, né? E da ideia de linguagem, né? O Lacan vai falar que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, né? Então, isso vem
vendo na esteira disso, né? Então, se a linguagem ela é binária, se o signo linguístico necessariamente tem essa relação biunívoca, então a gente também se organiza em relações, né, binárias, né? E acho que dá para a gente pensar nisso não só nas relações de gênero, né, mas em outras relações também, que é sempre um para um necessariamente, né? Um para um. Seria como uma dualidade? Isso. Uhum. Isto ou aquilo. Então, se não é isto e não é aquilo, não existe. E a Isso. linguagem ajuda Ou a a cada aprender. X equivale Y necessariamente, né? Então, a cada significante equivale um significado. A cada mulher equivale um homem, né? Que seria a ideia da matriz, né? Que beleza. Aí a mim ajudou bastante a entender a leitura que o Fabrício fez do texto. Porque eu vejo que é um texto, né, que nem a Thaís comentou aí, né? Que bom que o texto que a real do texto é difícil, né? Porque a gente falou isso no outro encontro, né, que antecedeu. Ela está trazendo uma tese, né? Até então, quando ela escreveu, até então não tinha sido pensada, não é, Fabrício? Então ela está trazendo um novo. E aí, quando você vai trazer um novo, você tem que dialogar com o que já tem produzido. Senão, você não tem como pôr a sua ideia. Você vai trazer a ideia do nada? Ai, gente, eu achei que era assim, né? Aí é conversa de boteco. Eu achar que era assim, você pode falar em qualquer lugar do mundo, mas não na ciência, né? Então, como ela se constitui enquanto cientista, ela está dizendo, né, dizendo para o outro, olha, você escreveu assim, você foi até aqui, você morreu, inclusive, né, alguns com que ela está dialogando aí no texto morreram já. Então, ela está fazendo um diálogo para trazer a tese dela, que é inaugural naquele momento, né? E por isso é tão difícil, né? Então, por isso, eu acho até interessante nesse momento formativo, né, do grupo, porque é tão difícil a escrita quando você está trazendo um novo, né? O Fabrício fez mestrado, ele já tem essa outra visão, né? O que era escrever como um graduando, o que foi exigido dele como um mestrando e o que será exigido no doutorado, que é esse outro passo, né? Dessa grande revisão da temática para dar conta de trazer o pensado de outra forma, o pensado com os outros pensadores, né? E vai ser diferente, e aí vai ser exigido isso dele, né? Então, e a linguagem está nessa. Inclusive, na continuidade desse trecho aí que o Fabrício destacou, né? Eu acho que é o momento que ela vai, a partir dali, ela vai amarrando tudo, né? Porque aí ela pega essa citação, né? Ela vai falar, olha, a psicanálise, na verdade, ela está reafirmando o que Lévi-Strauss já colocava, que a mulher ela está a serviço de manter o patriarcado, né? O masculino. Ela funciona como um valor, né? Lá no começo ele fala. Porque o que o Saussure, o máximo que o Saussure admitia de diferença, né? Então, mesa vai sempre retomar um conceito, mesa. Essa palavra mesa, no entanto, ela pode adquirir valores diferentes. Se eu falar assim, vou pôr a mesa, eu tenho um valor linguístico. Nossa, virei a mesa, estou de saco cheio. Essa mesa tem um outro valor linguístico, mas ainda assim ela está atrelada a um significado primeiro, né? Que é ser mesa, né? E aí ela coloca, né? Ele faz uma metáfora para explicar isso da história do jogo de xadrez, que se eu estiver jogando xadrez e eu não tiver o cavalo, eu posso pegar uma pedra e colocar lá e combinar. Olha, gente, isso aqui é uma pedra, né? E vai valer como um cavalo. Ou isso aqui é um pedaço de borracha e vai valer como um cavalo. E ok, a gente joga tranquilamente, né? Então, mas é um combinado, né, no momento. E aí a mulher, ela também aparece lá nas sociedades nas culturas lá que o Lévi-Strauss vai recuperando, né, como uma peça com um valor, né? Valor primeiro valor é dote, né? Ela é entregue como um dote para outra família. O outro valor é perpetuar a família do homem, né? Porque é ela que engravida e leva o nome da família do homem, né? Então o patriarcado vai se estabelecendo a partir do valor, né? Que aquela mulher assume naquele tabuleiro, né? Então acho que é bem interessante pensar isso, né? E a psicanálise também, de certa maneira, nessa leitura,
contribui para essa questão quando ela coloca tudo em termos de masculino e feminino, mesmo considerando o que são posições, né? Que não é o masculino necessariamente quem tem o pênis e o feminino necessariamente quem tem a vagina, né? Então a psicanálise relativiza, mas não relativiza o que é feminino e masculino, mas não relativiza necessariamente as posições que ocupam, né? Então, Seria sim. por falta de palavra? Eu pensei aqui agora. Falta de ter como pensar, porque eu acho que é isso que a Judith Butler está dizendo aí, quando ela faz esse monte de pergunta que deixa a gente doida, ela está falando do impensado, né? Se você tem uma língua, ou várias línguas, né? Sejam elas das suas diversas origens, que nem você citou aí o exemplo, né? Da Bulgária e os ideogramas, né? Das línguas Japão, China, Coreia, tarará, é uma outra forma de pensar. Né? Outro dia a gente estava lendo um livro aqui que tem umas frases, ele é composto por frases, na verdade, né? Como se fossem conceitos, digamos. E aí tem escrito no ideograma chinês. E não tem uma liga direta. Então, falar banana é uma fruta que não tem muito lugar, né? Mas vamos falar outra coisa, pedra. Falar pedra e escrever pedra no ideograma coreano, vamos supor, é totalmente diferente, porque ela é um desenho, né? Então, para significar pedra, não basta ter uma letra, é um amontoado de ideias. Exatamente. Então, aí eu fico pensando, né, nessa leitura que o Fabrício fez com a sua fala, se a dificuldade de sair do binarismo é a dificuldade de conceber outro tipo de relação. Eu não concebo, então eu não tenho palavra para falar, eu não tenho palavra para signo para escrever, e eu não sei conceber. Seria nesse sentido? Vocês pensam? Eu acho que Viagem? bom, a gente falou de simbólico, a gente falou de imaginário, mas a gente não falou do real, né? Que para a psicanálise é justamente esse campo que é indizível, né? Aquilo que é real, né? Que não é a realidade, né? Mas aquilo que é, por exemplo, que me constitui de verdade, que constitui a Karina enquanto ser desejante, constitui o Fabrício enquanto ser desejante, tem uma dimensão aí que realmente ela não é dizível, né? Ela não é traduzível em palavras. Então, acho que o Lacan não fez a passagem, né? Ele foi até esse pedaço aí, né? E cabe a gente também ler a psicanálise, né? Como a Butler está fazendo. Olha, né? Ele não fez essa passagem, mas ele deixou indicado, né? Que um bom psicanalista é aquele que não deixa de considerar o seu tempo. Né? Então, hoje a gente tem condições de falar um pouco mais sobre isso. Hoje a gente tem uma outra análise, uma outra chave de leitura da sociedade, das relações, da questão do gênero, né? Então, não dá para a gente ficar querendo ler essa nossa sociedade a partir daquela chave que funcionou lá na Europa, não sei que época, né? Imagina, o último texto do Lacan é de 1980, eu acho, né? O último seminário publicado, a última aula, né, que ele deu, 1980 e pouco. Então, acho que tem isso, assim, né? Ele deixou a dica de que tem uma dimensão que não é dizível, né? Que é essa que é subjetiva, singular, né? Que por mais que a gente teorize, sempre, né, vai ter aquele traço que é único, né? E também deixou essa dica, né? De que o bom psicanalista, ele não deixa de ler, não deixa de considerar os problemas do seu tempo, né? Essa questão é muito melindrosa na psicanálise, né? Tem aqueles mais xiitas, assim, que, nossa, não, Lacan falou, então, né? Não vamos questionar, né? Na questão do gênero, na questão das relações étnico-raciais também, né? Tem muita resistência por parte de alguns grupos, mas também tem, né, psicanalistas lacanianos que estão fazendo essa passagem, né, na direção de continuar, né? O que, de repente, o Lacan conseguiu ir até uma etapa e a gente, né, tem que avançar na discussão, né? Se a gente quiser até, em termos de clínica, ser eficiente, né? Porque não adianta eu, né, sei lá, fingir que não existem outras coisas além daquilo que eu conheço, né? É interessante notar também que final dos anos 80, que ela está escrevendo, né, essas teses e revisitando algumas, como a gente viu da Monique Wittig, que ela abre como
Epigraphe e a Gayle Rubin, que são duas teóricas feministas, que elas vão bater de frente com a psicanálise, né? O texto que ela cita aqui é A Mentalidade Heterossexual, não foi traduzido para o português ainda, mas você acha uma versão em português na internet e tem o livro em espanhol. E aí, ela está tentando desmantelar a psicanálise, e essa psicanálise, como uma produtora e reificadora da heterossexualidade, como um mecanismo discursivo que institui a heterossexualidade enquanto uma sexualidade legítima, saudável, normal. Então, a preocupação dela é desmantelar esse discurso, porque esse discurso foi feito por homens brancos, heterossexuais e europeus. Então, assim, esse sujeito de carne e osso, ele vê o mundo a partir dessa perspectiva, né? Então, é interessante também situar esse sujeito. Quem é esse sujeito que escreveu essa teoria, elaborou essa teoria baseado em um mito, né? Então, o que eu acho interessante é esse desmante, porque há muitos psicanalistas e até psicólogos que beberam da psicanálise, dessa psicanálise heterossexista, para fazer reconversão de sujeitos homossexuais e bissexuais nas décadas de 60, na internação compulsória. Isso existiu, isso existe ainda hoje, né? Então, o Conselho de Psicologia está sempre em alerta, porque sempre tem um doido ou uma doida que está querendo fazer essas terapias de reconversão da homossexualidade para a heterossexualidade. E há muitos pais que tentam, o discurso da religião também, incentivar essas pessoas a procurar esses profissionais, né? E hora ou outra a gente está vendo uma notícia sobre algum profissional que está sendo denunciado no Conselho Federal de Psicologia. Então ela está rebatendo aqui uma teoria que vê a homossexualidade ou a bissexualidade como um problema de gênero. Então, que vê a homossexualidade e a bissexualidade como ininteligível, como não assimilável. Como é que se produz a homossexualidade? Eu acho que a pergunta dela não vai nesse entorno, mas ela vai produzir como é que se produz a heterossexualidade. Vamos pensar como é que se produz o normal, né? Porque há muitas perguntas em torno do entre aspas, anormal, né? Porque como é que surgiu a homossexualidade? Como é que surgiu a bissexualidade? Então todo mundo faz essa pergunta, mas ninguém faz essa pergunta. Por que a heterossexualidade tem que ser legítima? E ela coloca lá, inclusive, a questão da homossexualidade feminina, né? Se a homossexualidade feminina nasce do desejo da menina em ser o desejo da mãe, né? Dessa primeira relação com a mãe, então a do menino é que fundaria a heterossexualidade, né? A Butler se pergunta isso lá naquele trecho, né? Se pergunta e vai desmontando, né? Essa ideia. Sim, e ela fala, inclusive, como tese, que a aquisição do gênero nada mais é do que o desejo recalcado pelo genitor. Exemplo, eu tenho uma performance mais feminina. Então, o meu desejo recalcado seria pela minha mãe, dentro dessa lógica. Já quem tem um gênero mais masculino seria recalcado pelo pai. Então, assim, a homossexualidade, enquanto uma predisposição, posso falar assim, seria um dos motores para a aquisição do gênero, ou seja, o recalcamento da... Eu não estou conseguindo formular porque o negócio é bem intenso. Então eu vou pedir uma licença para ler. Tem uma parte, na parte final, de que ela, no subtítulo final, que ela vai trazer a Gayle Rubin, né, e chama Reformulando a Proibição como Poder. Bem na parte final mesmo, ela vai dizer o seguinte, deixa eu fazer o recorte aqui. É claro que a teoria psicanalítica sempre reconheceu a função produtiva do tabu do incesto. É ele que cria o desejo sexual e identidades sexuais distintas. A psicanálise também tem sido clara sobre o fato de que o tabu do incesto nem sempre opera para produzir gêneros e desejos no sentido esperado.
O exemplo do complexo de Édipo negativo nada mais é do que uma ocasião em que a proibição do incesto é claramente mais forte em relação ao genitor do sexo oposto do que em relação ao genitor do mesmo sexo, e o genitor proibido se torna a figura de identificação. Mas como redescrever esse exemplo na perspectiva da concepção do tabu do incesto como jurídico e generativo? O desejo pelo genitor que, objeto do tabu, se torna a figura de identificação, tanto é produzido como negado pelo mesmo mecanismo de poder. Mas para que fim? Se o tabu do incesto regulamenta a produção de identidades distintas de gênero, e se essa produção exige a proibição e a sanção da heterossexualidade, então a homossexualidade emerge como um desejo que tem de ser produzido para permanecer recalcado. Em outras palavras, para que a heterossexualidade permaneça inata como forma social distinta, ela exige uma concepção inteligível da homossexualidade e também a proibição dessa concepção, tornando-a culturalmente ininteligível. Na psicanálise, a bissexualidade e a homossexualidade são consideradas predisposições libidinais primárias, e a heterossexualidade é a construção laboriosa que se baseia em seu recalcamento gradual. Ao mesmo tempo que essa doutrina parece encerrar uma possibilidade subversiva, a construção discursiva da bissexualidade e da homossexualidade, presente na literatura psicanalítica, refuta a afirmação de um status pré-cultural. A discussão acima sobre a linguagem... Enfim, era só esse trecho em que ela destaca que a homossexualidade ela precisa ser inteligível para depois ela se tornar ininteligível. Exemplo, quando a gente pega as criancinhas e a gente separa elas, né, por gênero, ou seja, os meninos vão ficar de cá, as meninas de cá. O uso do banheiro, por exemplo, dentro das instituições, né? Dentro da nossa casa, todo mundo usa qualquer banheiro, e essa discussão sobre o banheiro deu ao que falar, né, recentemente. Não para de dar, né? É uma coisa louca. Então, é um rolê tenso. Então, os meninos ali vão trocar afetos, sentimentos, enfim, erotismo, e as meninas também, porque há essa homossociabilidade que ela é quase que um imperativo cultural dentro da nossa cultura. Né? Então, tem as meninas que ficam para cá, os meninos ficam para cá, e aí esses desejos são estimulados. Né? Então, a homossexualidade e a homoafetividade, dentro dessa ótica, é estimulado por causa da homossociabilidade. Depois, né, que ela vai falar que a heterossexualidade é uma construção laboriosa, é que você, em determinada idade, você vai direcionar esse menino para aquela menina para aquele menino. Então, você vai construir esse desejo heterossexual. Embora ele esteja ali nos filmes, novela tal, temos acesso a essa produção cultural que é a heterossexualidade como um todo. Na história do cinema, por exemplo, eu estudo cinema, e vejo o cinema como um forte produtor da heterossexualidade. Então, os romances dos anos 30, 50, enfim, produzem esse desejo. E então é isso. É uma loucura. Eu queria, você vai falar? Eu queria fazer uma proposta de encaminhamento depois da sua fala. Vamos para a proposta? Vamos. Eu ia só dizer, né, que o texto é muito cíclico, né? Quando a gente vai lendo e destrinchando, a gente vai vendo que ela vai voltando e amarrando todos os nós, né? É quase que dizer que a homossexualidade, a bissexualidade seriam esse campo natural, né? Aquilo que vai acontecendo ali naturalmente, né? E a heterossexualidade seria uma elaboração dessa primeira experimentação sexual, né? Seria mais cultural, mais algo, sei lá, quase como uma depuração, né? Do que, ó, primeiro você vive lá, você deseja sua mãe, não sei o que, tal, vive com as criancinhas, isso para você tudo bem, e aí depois você vai entrando sofrendo os interditos da lei, né? E vai entrando nessa cultura heterossexual, né? Que é o que ela chama lá no texto de matriz heterossexual. Enquanto o Fabrício falava, eu fiquei pensando nas interdições da escola, né? Pensando na história da escola. Como é que ela fez a interdição na separação da sala, dos prédios, das salas e das pessoas dentro,
antes até do banheiro, né? As escolas eram totalmente separadas para meninos e para meninas, e dentro da sala de aula depois, o recreio, tudo, né? E aí, quando o Fabrício falava, eu fiquei pensando assim, gente, esse primeiro momento, né, o ser humano, ele precisa de carinho, afeto, trocas, e essa sexualidade é um pulsar. Quando a escola interdita, é quase que ela jogasse as pessoas para que essas primeiras experimentações não fossem hétero. Isso me chamou a atenção, né? Se for olhar, tirando a interdição que vem da religião, que vem do tabu, né? Se você for olhar, você coloca só meninos numa escola, gente, tem milhões de filmes de várias culturas que fala sobre isso, né? Você põe um monte de meninas numa escola, um monte de meninos na outra escola, estou falando do papel da escola mesmo, né? Bom, o desejo vai acontecer, é uma coisa do ser humano. Então você está dizendo para as pessoas que sim, elas podem ter trocas homossexuais, Mesmo na não religião, é? Karina, né? Vou falar da minha Mesmo na experiência religião. de pessoa que cresceu na Assembleia de Deus, né? Eu fui ensinada, eu tinha um namorado, eu não podia pegar na mão do meu namorado, né? Mesmo ele sendo meu namorado, a gente já tinha, né, assumido publicamente esse compromisso. Mas eu podia abraçar minha amiga, dormir na casa da minha amiga, tomar banho com a minha amiga, tipo assim, né? Era Pois todo. é, e o desejo estava lá, né, latente. Então, independente de identificação, né, todos os conceitos que a gente vai aprender depois, você vê que lá atrás, né, pensando na nossa história de humanidade, foi incitado realizado o desejo junto numa vivência homo, com o tabu que tem que ser hétero. Olha que coisa contraditória. O Fabrício foi falando, foi me passando essa historinha na mente, né? É É interessante, contraditório. porque as próprias instituições sociais, elas criam a homossexualidade inteligível. Essa parte desse trecho é brilhante, porque você vai ver convento, o Vaticano, você vai ver as instituições carcerárias, são tudo homossociais. A homossociabilidade, né, essa relação de troca e que pode ser sexual também, né? Cada instituição tem seus códigos, o que pode e o que não pode. Dias atrás estava conversando com um rapaz que ele foi detido e foi para a prisão, e aí eu queria saber como é que eram essas relações, muito mobilizado pela aquela série que tem um casal de lésbica dentro do presídio, que é Orange is the New Black. Eu queria saber como é que é essas relações. Assim. Aí eu falei, tem os gays, eles são separados, assim. Pode existir as relações homossexuais, desde que os caras não se identifiquem enquanto homossexuais. Então, há essa relação. Então, pensando nas instituições como o Exército, por exemplo, que na Grécia Antiga tinha o desejo homossexual era estimulado para que os caras fossem para a guerra, que eles têm ali o companheiro para defender aquele companheiro. Então, esse desejo está no inconsciente coletivo e mobiliza a guerra. A guerra e a sexualidade é praticamente a mesma coisa. Então, o Preciado no texto do Manifesto Contrasexual, ele propõe pensar a construção da segunda onda do feminismo como essa produção da homossociabilidade feminina. Os caras estão lá na guerra, né? E, inclusive, também a construção do movimento gay, que hoje é LGBT, como essa produção da homossociabilidade gerou o desejo homossexual e potencializou o movimento. Então, assim, os dois movimentos ganharam potência nos anos 60, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, como a guerra também estimula a sexualidade, o exercício da sexualidade. Tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade também, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, o caso do Talibã lá, os exemplos de estupros heterossexuais, né? O homem com as mulheres. E saiu uma matéria que fala disso que a gente está falando, que um jornalista foi entrevistar, que há relações homossexuais dentro desse grupo terrorista, né, que bota terror lá, há relação, só que eles não se reconhecem como homossexuais e eles reivindicam a heterossexualidade enquanto instituição. É uma coisa paradoxal, não é? É uma loucura. É por isso que dói da gente, né? Igual o Thaís falou aqui, Michele, todo mundo que está circulando aqui,
porque realmente é algo paradoxal, né? O que ela escreve não é difícil pelo jeito que ela escreve, é difícil porque é um assunto difícil que a gente não é estimulada a questionar e a experimentar na nossa sociedade, pelo menos, né? Nós aqui brasileiros que somos. A gente não tem a gente tem esse conflito, né? Então, falar do conflito é um pouco conflitante, né? Porque a gente é super ignorante nisso. E veja como essa nossa ignorância é cara, né? É cara para a vida de pessoas, é cara para os afetos, é cara para o nosso reconhecimento humano, inclusive. Né? Faz parte da humanidade, para não falar de outros seres viventes, que eu não dou conta, mas faz parte da humanidade o carinho, o afeto, a compreensão, e aí coloca o sexo como uma coisa pejorativa a tal ponto que vira um pandemônio, porque todo mundo precisa, né? Que eu lembro, inclusive, na aula passada da disciplina de Gênero e Educação, acho que foi o Murilo, na apresentação, que eles estão apresentando documentários, coisas que eles estão conhecendo sobre as diversas possibilidades. Aí ele fala, por exemplo, de um grupo que ele apresenta, que vai discutir a afetividade entre homens negros. Por quê? Porque fica puxando tanto só para a sexualidade e a afetividade, que é algo eminente, né, evidente nas comunidades homo, principalmente de homens, segundo o Murilo, porque ele tem mais conhecimento que eu, né? E também a questão da negritude. Né? Então, esse grupo de homens, se não me engano, se alguém quiser conhecer, homens que amam homens negros, ou homens negros que amam homens, algo nesse sentido. Depois ele pode mandar para a gente. E de trazer essa discussão à tona, né? Porque é algo que está que vai abrindo mentes, né? Que sai dessa coisa do sexo com algo pejorativo ou só procriativo, né? Que o Sandro nos ensina muito bem, né? O professor Sandro da biologia, fazer disciplina com ele, que eu acho que o Fabrício fez também, né? Eu não fiz disciplina, eu escutava os diálogos dele durante o doutorado dele. Eu tive a oportunidade de ouvir, né, falas dele, e é muito rico. Então, eu vou propor um encaminhamento, que são 10 para 6. As pessoas que cá estão, tirando eu, Fabrício, Mical, e algumas pessoas que se atreveram a escrever algumas palavras, não colocaram nenhuma pergunta. Então, eu acho que eu vou abrir uma enquete, não aqui apenas, mas no grande grupo, sobre se a gente dá continuidade, e aí eu já faço essa enquete para vocês dois, ou se nos damos por satisfeitos, conversamos o que demos conta e seguimos. O que vocês acham? Pergunto ou não pergunto? Do tipo, ó, discutimos o que a gente deu conta aqui, este grupo. Vou fazer a Glória Pires. Ai, não sou capaz de opinar. Dá a sua opinião sobre você, então, que já é uma grande coisa. Uai, tem muito mais coisa nesse texto, né? Eu, assim, acho que talvez uma rodadinha mais valesse a pena, não sei. O que vocês acham? Eu também posso ser voto vencido. Eu não sei, eu tenho medo do que eu vou encontrá-la pela frente, né? Não sei se eu precisaria entender melhor esse capítulo 2 para conseguir entrar melhor no 3, né? Fabrício, que conhece a obra melhor aí, o que você acha? Eu acho assim, que dá para a gente discutir muita coisa sobre esse texto. Inclusive, eu vou reler com esses novos olhares, porque esses conceitos caros da psicanálise, tem que baixar um dicionário de conceitos psicanalíticos para dar uma olhada. É o capítulo mais desafiador e mais difícil que eu tive, assim, tenho ainda, né? Porque eu leio ela já faz um tempo, mas é muito difícil. Inclusive, o Corpus que Importam, que responde às críticas dessa primeira obra, é totalmente psicanalítico. Então, assim, ela pega a psicanálise e ela vai no Lacan, ela vai no Zizek, ela é uma loucura, e é muito difícil mesmo. Eu pego, assim, o suprassumo dessa teoria dela para tentar entender, mas quando ela vai falar, problematizar essa questão da diferença sexual, assim, dá um bugzinho.
O né? Zizek no meio ainda? Deus que me Zizek. livre. Ela pega ele. Então, é possível sim a gente dar continuidade, né? Porque há muitas teses dentro de cada Uhum. subcapítulo, muito interessante que ela vai trazendo para pensar essa questão da mascarada, a John Rivière, uma psicanalista dos anos 30, do período moderno. O terceiro capítulo ela já vai dialogar e vai problematizar algumas obras, como ela vai colocar a Julia Kristeva na mesa, vai problematizar esse ideal de maternidade que ela acaba idealizando, o conceito de semiótico dela, que é um conceito muito interessante também. Ela vai problematizar o Foucault, vai pegar o Foucault, ó, Foucault, tô te usando aqui, pegando a história da sexualidade, inclusive para dar uma porrada na psicanálise, mas você também vai sentar aqui, vai ouvir umas coisas. E eu acho interessante ela fazer esse movimento, porque ela vai pegar o Foucault e vai ver, tipo assim, o Foucault tem contradições na argumentação dele com relação à sexualidade, principalmente quando ele vai lidar com a hermafrodita do caso Barbie. E, por último, né, no capítulo, ela pega a Monique Wittig, embora ela se nutre bem dela, né, a gente viu Epigraphe, ela vai problematizar a Monique Wittig, 3 ensaios dela, e um desses ensaios está disponível em português, que é Não se nasce mulher, em que ela vai questionar a heterossexualidade. Que ela vai questionar a heterossexualidade enquanto um discurso produtor que se materializa e que tem como principal objetivo transformar a mulher em uma escrava do homem, né? Então, para passar, lavar, cozinhar e ter os serviços sexuais a serviço da construção de um Estado-nação, enfim. E aí, por fim, ela dá o exemplo quer dizer, ela propõe um conceito de gênero, né? Como ela entende o gênero. Então, ela vai propor o conceito dela, dialoga muito com a Joan Scott, mas ela pensa o gênero de uma outra forma, como um devir. Ela pega a Beauvoir também, ela dialoga muito com a Beauvoir, ela vê o gênero como um processo ininterrupto de produção do sujeito e também como um efeito da heterossexualidade. É muita coisa, mas eu acho que assim a gente pode continuar nesse capítulo. Mais uma rodadinha, né? Então, aí a gente tem a semana que vem, porque nós não fizemos a semana passada por causa do Conedule, né? Então, a semana que vem a gente teria uma conversa e apresentação do Badawi, né? Que é uma produção do Vânia Lafitte. Então, eu posso fazer o seguinte, se vocês concordarem, eu confirmo, porque tantas coisas aconteceram desde quando a gente começou o projeto, né? Então, eu confirmo com a Luísa se ela vai retomar, se ela pode mesmo apresentar Badawi a semana que vem, ou se ela disser, não, semana que vem não vai dar, porque né, perdemos o rumo de tantas atividades que a gente está fazendo. Está acontecendo isso demais nesse momento pandêmico, né? A gente pode dar continuidade a semana que vem, ou se vocês acharem muito pesado, a gente joga para outra. E convidar a Júlia, né, Fabrício? Então, deixamos em suspenso, a gente conversa no privado e dá notícia do que vai ser a semana que vem? Pode ser. Combinado? Semana que vem, que dia que é? Então, a semana que vem já é 9. 9. Não é o feriado, né? Porque feriado é 16, Não né? é pós-feriado. Não, Nós beleza. estamos em setembro, né? Porque Que eu lembrava 16 é outro. que na outra semana. 16 já não está no nosso calendário. É 9 e depois 23. Então a gente combina no privado e eu vejo lá no grupo se as pessoas quiserem dar opinião. E a gente vê qual é a melhor data. Se a gente consegue dia 9 ou se Badauê dia 9, porque aí dá um Badauê também, né? E dia 23 a gente faria, então, a continuidade desse. Tá E bom. fica o convite da Júlia, tá, Fabrício? Depois, se quiser me mandar o contato dela, eu agradeço também. Ela tá atendendo só por enquanto, né? Eu não tenho o número dela ainda. Como é que chama o negócio? E-mail? Instagram. Então eu falo com ela no Instagram. Não, mas você falando tá de bom tamanho. Pessoal, agradeço demais. Fabrício, você é co-partícipe dessa mesa, né? Você não é só, está também como convidado, estou falando em termos de certificado. Obrigadíssima, Mical, com tanta Nossa, correria, uma semana tão terrível, você
conseguir estar conosco. E Ainda vou, agradeço, Diego, Elisângela, que ficou, Michele. ainda vou vender uma aulinha mais tarde. Ah, sim, eu também vendo uma hoje. Hoje, boa sorte para nós. Gente, brigadão, um abração, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Até.